Vamos lá, pessoal. Nós conversamos aqui que nós temos 4 audiências que nos interessam aqui no processo civil, na advocacia civil. A trabalhista é diferente. A trabalhista tem audiência una, né? Os atos são concentrados, tem audiência só de conciliação e mediação, tem audiência só de instrução e julgamento. Na criminal também tem audiência prévia, tem audiência de instrução e julgamento, tem audiência agora de a chamada a audiência nova, né? Que é uma audiência para liberar a pessoa, a chamada audiência, não é de justificativa, custódia, lembrei, custódia, não sou da área, eu esqueço mesmo, né? Tem audiência de custódia, que é a audiência, de fato, que é para liberar, se não oferece risco, né? Então, tem várias audiências, cada ramo tem as suas audiências específicas. Esquece os outros ramos, não somos dos outros ramos, vamos atuar, a gente domina, onde a gente domina de verdade. Aqui no direito civil, aqui no processo civil, usando o direito civil, claro, nós temos 4 audiências. 4 audiências. A primeira audiência é de conciliação e mediação. Já conversamos aqui, só serve para fazer acordo. O uso capião tem? Tem sim. Quando a parte, de fato, faz o uso capião, distribui, é uma ação totalmente consensual, e aí alguém se habilita, o terceiro interessado se habilita no processo, ou seja, esse processo passa a ser litigioso, Nessa situação, existe uma possibilidade de solicitar a qualquer tempo, a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição, uma audiência de conciliação, para tentar fazer acordo com quem estou discutindo. O processo de uso capião nasce consensual, jurisdição consensual, jurisdição voluntária, não tem litígio. Quando alguém se habilita como terceiro interessado, alguém contesta, pronto, se tornou litigioso. A partir do momento que ele é litigioso, cabe um pedido, um agendamento, a solicitação de uma audiência de conciliação. A segunda audiência que existe é a audiência de saneamento. Não é tão comum na ação de uso capião o juiz marcar essa audiência, mas pode marcar. Já aconteceu aqui no escritório, em estados diferentes, para o professor advogado no Brasil todo, o juiz marcou uma audiência de saneamento para tirar dúvidas a respeito da situação do uso capião para julgar. Saneamento é o despacho senador, é o despacho para julgar. O juiz está preparando para julgar, o juiz, a juíza. E ele pode marcar, ele ou ela, o Poder Judiciário pode marcar uma audiência de chamada saneamento, acho que é o nome mais utilizado, saneamento. Alguns falam saneação, mas acho um nome muito feio, pouco utilizado. A audiência de saneamento, ela pode ser marcada no uso capião, difícil, mas pode ser agendada para que o juiz, a juíza, o Poder Judiciário tire alguma dúvida antes de julgar. A terceira audiência que nós temos em processo civil, no direito civil, na advocacia civil, na advocacia imobiliária, é a audiência justificativa ou justificação. Essa audiência ela é agendada, ela é marcada, muitas vezes, para que o juiz, a juíza, tenha conhecimento da posse, se é que tem posse, quanto tempo de posse, se a posse é velha, se a posse é nova. É muito comum a audiência justificativa, justificação prévia, ser marcada nas ações possessórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório. A outra audiência que nós falamos também, já no nosso curso, é a audiência chamada audiência, e essa audiência é fantástica, porque é a principal, a mais importante na advocacia civil, na advocacia imobiliária, que é a audiência de instrução e julgamento. No Brasil, uso capião, nós fazemos uso capião, e a intenção é provar com as provas orais, né? Documentos, notas fiscais, recibos, comprovantes. Nós vamos ganhar a ação, muitas vezes nós vamos ganhar uma ação de uso capião, na maioria das vezes, com provas documentais, papel, contas de consumo, notas fiscais, fotos, imagens, comprovantes, recibos, topografia, planta, melhor descritivo, georreferencial, multas, boletim de ocorrência, papel, tudo que é palpável. Mas toda vez que o processo se torna litigioso, eu, advogada, venho a perceber que o meu cliente tem poucas provas, ele falou que tinha muitas, mas na hora H tem poucas provas, uma saída interessante é pedir, né, um agendamento dessa audiência de instrução e julgamento para apresentação dessas provas. Eu falo que essa audiência, não adianta nada você pedir e o cliente não levar testemunha. Gente, eu vou ser muito sincero, eu não sei o que está acontecendo com o ser humano. Eu tenho muitos elogios, graças a Deus o professor ganha muitas lembranças, mas eu sou realista. Já tive casos aqui de clientes que a gente percebe que é perturbado, gente. É perturbado. A pessoa já contrata o advogado, a advogada querendo arrumar encrenca com o próprio advogado, a advogada. Eu peço a Deus que me livre dessas pessoas, né? Porque, gente, pessoas assim só fazem de perder tempo e nervoso. Porque a pessoa parece que ela gosta de viver o problema. Então eu tive um cliente todo arrogante, pomposo, né? Do sul, e ele não mandava provas, e o escritório mandando vários e-mails para ele, não respondia. O cabeçudo trocou um e-mail e não avisou o escritório. E quando ligava no escritório, não avisava que trocou de e-mail.
complicado, né? E ele, de vez em quando, eu respondia esse e-mail para priorizar a situação. É difícil, como que a gente vai adivinhar que a pessoa trocou de telefone, trocou de e-mail? Não dá para advogado adivinhar. Então tem gente ruim, tem gente problemática, tem um descontrole emocional. E aí, quando nós percebemos que aquela situação do uso capião dele, de forma específica, não tinha muitas provas, só tinha uma cessão de direitos, sem firma reconhecida, que a juíza deixou até claro isso na sentença, nós pedimos a audiência de instrução e julgamento. A juíza marcou, agendou, mas levou testemunha? Levou nada. E aí, não, porque avisou muito em cima da hora. Mentira. Porque quando nós temos testemunhas, gente, se avisar 5, 10 dias antes, vai ter testemunha. Porque você tem pessoas da sua confiança para levar nessa audiência. Avisando com uma certa antecedência, claro, né? Mas a pessoa vai. Agora, se não leva, não é 15 dias, um mês de antecedência que vai mudar a coisa. A pessoa não tem, ou não quer levar, tem vergonha de pedir. Às vezes a pessoa tem aquela pose, né? Toda aquela pose, mas tem vergonha de falar com o outro, de pedir um favor. Né? Tem gente que é muito orgulhosa. Então, o que eu peço para você? A audiência de instrução e julgamento, quando ela é devidamente agendada, porque a parte pediu, o autor da ação pediu, a autora, leva testemunhas. Porque numa audiência de instrução e julgamento nós precisamos provar com as provas orais, testemunhas e depoimento pessoal das partes. Então tem que levar. E a testemunha tem que ir para quê? Para provar os pressupostos do capião. A posse, mas pacífica, animus domini. Posse, mas pacífica a gente prova, né? Através de outros documentos que é a certidão do distribuidor civil, da esfera estadual e federal. Então o próprio advogado, a advogada vai atrás disso, né? Mas o que eu quero dizer para você é que muitas vezes a gente joga a culpa no advogado, da advogada, só que a gente não assume a culpa. Isso é normal do ser humano e é feio, né, gente? Assuma a culpa. É feio você assumir a culpa? Não é, né? Mas não, as pessoas criam um problema onde não tem, né? Por isso sempre, gente, tem uma audiência de instrução e julgamento, volto a falar para você, avise o seu cliente que tem uma audiência de instrução e julgamento, e ele sim, ele e ela tem que trazer testemunhas que não sejam parentes, testemunhas que possam depor, né, em relação ao uso capião, em relação à posse, se tem animus domini ou não, a alma de dono. Então é isso que eu vou fazer, é isso que eu tenho que fazer para ajudar meu advogado ou advogada, é isso que nós precisamos fazer. Tá? Então é importante. Eu falo que a ausência da fixação de prazo reverso para o juízo, contado a partir da data de audiência, para oferecimento de rol de testemunhas, deverá ele ser apresentado até 10 dias antes da audiência. Tá? Então, quando sai o despacho para você apresentar testemunhas, você tem que apresentar, em regra, até 10 dias antes da audiência, como dispõe o artigo 407 do Código de Processo Civil. A quantidade de testemunhas, gente, precisa tomar cuidado, tá? Nós temos, né? Claro que essa questão de ausência e fixação de prazo, travou a língua do professor aqui, nós temos aí pelo menos a respeitabilidade do artigo 407, é a decisão inclusive do Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma é unânime nesse sentido também, e em relação a quantas pessoas eu vou levar como testemunha, é importante que não seja amigo nem inimigo, né? E também é importante que você oriente a testemunha que ela tem que provar a posse, quanto tempo de posse, se tem animus domini, alma de dono, se fez benfeitorias no imóvel ou não, se faz limpeza, manutenção no imóvel ou não. É isso que a testemunha numa audiência de uso capião vai apontar, é isso que você tem que fazer. Nós podemos arrolar até 10 testemunhas, mas na verdade nunca vai ser ouvidas 10 testemunhas. Na verdade, o juiz vai escutar no máximo 3, você sabe disso, a prática é diferente da teoria. Então fique atento em relação a isso. Então, é importante ouvir, talvez, as testemunhas principais. Nesse treinamento da audiência de testemunha, audiência de testemunha, audiência de uso capião, em sede usando a testemunha, é importante, talvez, levar a testemunha, ou pedir para que seja ouvida a testemunha que mais seja próxima ao imóvel, vizinho de parede com parede, vizinho da frente, né? Isso faz toda a diferença. Isso é necessário. O que eu trago para você é que a prova testemunhal, gente, ela é omitida, sim, por meio de inquirição de testemunhas a respeito de fatos relevantes para o julgamento. E é possível, sim, conceituar testemunha como uma pessoa estranha ao feito. O pronunciamento da parte constitui depoimento pessoal, né? E não testemunha. Então, testemunha é importante porque é um tipo de prova oral. O depoimento pessoal é outro tipo de prova oral. Ambas são apresentadas numa audiência de instrução e julgamento. Eu trago para você que se apresenta, né, ao juízo, a testemunha, depoimento pessoal, para dizer o que sabe sobre o caso, sobre a lide, e de alguma forma geral o depoimento da testemunha é sobre aquilo que presenciou, podendo também narrar fato que ouviu ou não presenciou. Essa é a realidade. A prova testemunhal, gente, tem sido criticada frequentemente, já há muito tempo,
com base, né, na fragilidade dela, também da fragilidade da memória humana, na influência que as questões pode gerar, né, questões emocionais, a pessoa fica nervosa, dá um branco, só fala bobagem na audiência, isso acontece. Então, claro que é uma prova importante, mas não é a prova que vai fazer você ganhar ação. Para quem não tem provas documentais, a testemunha ajuda muito, né? Ajuda muito. A admissibilidade, gente, em relação à prova testemunhal, existe uma regra de admissibilidade genérica. A prova testemunhal é sempre admissível, não podendo a lei, de modo diverso, artigo 422, ela só será admitida para comprovação de fatos controvertidos. Muita gente, muito advogada vai na audiência. Nesse treinamento da audiência eu quero passar para você que você tem que saber o que de fato, qual a função da testemunha. A testemunha numa audiência de instrução e julgamento, ela vai ser foco de fatos controvertidos. Se você usa a testemunha para outra coisa, fatos irrelevantes, fatos emocionais, não vai agregar em nada, não vai ajudar em nada. Então, eu preciso sempre, ela só será admitida para comprovação de fatos controvertidos, tá? Testemunha é para isso, só. A audiência de instrução e julgamento também para isso. Que venham relevância para o julgamento. E nisso, gente, não se encontra nenhuma novidade, né? Já que a mesma regra aplicava-se nos códigos anteriores, nos tipos de prova também. Tá? Não se podem ouvir testemunhas a respeito de questões jurídicas ou técnicas, nem sobre fatos que não sejam controvertidos. Então, essa é a ideia para você entender. O código faz algumas disposições específicas também, no que diz, nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal, quando houver começo de prova por escrito, emanado por parte contra a qual se pretenda produzir prova. O artigo 444 esclarece muito bem isso. Tratando-se de documento que por si só basta para comprovar a existência da obrigação, nem será necessário testemunho. Também ponto importante. Mas se trouxer apenas indícios, gente, poderá também completar, de forma complementar, ouvir prova testemunhal também. Tá? Então, esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à testemunha, qualquer pessoa, a princípio, pode ser testemunha, com exceção das pessoas incapazes, impedidas ou suspeitas. Isso é o que aparece no artigo 444, né, do Código de Processo Civil. Também vale lembrar o artigo 228, que também apresentou o rol de pessoas que não devem, né, ser testemunhas. O dispositivo em questão, porém, não trata a questão de maneira exaustiva e não há qualquer incompatibilidade entre as suas previsões e as disposições do diploma legal. Isso é importante também. Gente, são consideradas incapazes para testemunhas, o artigo 447 esclarece muito bem. O interdito por enfermidade, o deficiente mental, né, o que tem a deficiência mental, o que é cometido por enfermidade ou retardamento mental ao tempo em que ocorram os fatos não podia discerniná-los, e também ao tempo em que deve depor, não há habilitado a transmissão das percepções. Também o que tiver menos de 16 anos também não pode. O cego, o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhe causem ou lhe faltem, né, para ser testemunha. Então, essa é a regra do jogo. Também vale a pena lembrar que são considerados impedidos, e aí aparece no 447, o cônjuge, o companheiro, o ascendente, o descendente, em qualquer grau, e o colateral também, até terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade, sangue ou afinidade, amor, salvo se exigir interesse público ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa. Tá? Então, também importante também. Existe aí também os considerados suspeitos, 447, o inimigo da parte, o inimigo íntimo, quem tiver interesse no litígio também não pode ser testemunha. A produção de prova testemunhal sempre ocorrerá numa audiência de instrução e julgamento, seja hoje online ou presencial. Tá? Então é importante também lembrar dessa situação, ok? No uso capião, nós usamos? Usamos quando necessário em caráter de exceção. Não é a regra do jogo, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.